Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós semanalmente fazemos a análise da economia e da política. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, quero só pedir desculpa pelo facto de na semana passada não termos conseguido colocar o programa no ar, ao contrário do que eu havia prometido. Ora, o que é que temos para si no primeiro programa de 2025? Olha, vamos passar em revista alguns dos acontecimentos que sucederam ainda em 2024 e já agora comentar este mais recente episódio de troca bate-boca entre Belém e São Bento. Jorge Marrão, queres começar? O Jorge, como já percebeu, está à distância. Então, muito boa noite. Bom, em primeiro lugar, quero desejar um bom ano a todos os ouvintes do teu canal e também em especial aos do Think Tank e também a ti e ao Carlos Albuquerque, num ano que julgo que vai ser muito desafiante para quem gosta de política e de economia, de fazer análise. Eu talvez começasse por este tema do Martim Muniz e da famosa Rua do Bem Formoso. Eu julgo que a política portuguesa tem algumas características que nos levam a pensar que tem dificuldade em surpreender, porque o que estava a acontecer com a política portuguesa, com um governo minoritário, era no fundo uma luta permanente, se quisermos, nas televisões entre aquilo que o governo queria fazer, aquilo que a oposição lhe permitia fazer, mas estava a faltar o argumento para o Partido Socialista mobilizar o país de esquerda e o chamado país do politicamente correto. Eu julgo que o PSD, e vou ser obviamente um pouco sarcástico, fez a cama onde se deitou, ou seja, ainda não percebeu o que é o Partido Socialista e o que é que tem sido o Partido Socialista destes últimos anos, que arranja todas as formas possíveis e imaginárias para voltar a chegar ao poder, manter as suas redes de interesses, e para isso é preciso encontrar acontecimentos e episódios que mobilizem o país, independentemente das razões com que levam os governos a ter que atuar sobre esses episódios. No caso de Pedro Passos Coelho foi a austeridade, e no caso agora de Luís Montenegro está a ser a questão da imigração. E no fundo é uma fórmula é uma forma de desgaste de quem está no poder, e portanto faz uma coisa em política que é muito interessante, que é não apela à memória. Portanto, de repente nós todos não nos lembramos porque é que tivemos austeridade, quem é que foi a origem, e também já todos não nos lembramos porque é que estamos a tentar resolver o problema da imigração. E o problema da imigração tem a ver com o modelo económico que o Partido Socialista quis privilegiar, que é um modelo económico de baixos salários com a importação de mão de obra, se quisermos, mais barata, porque obviamente com o envelhecimento da população torna-se necessária para que a economia volte a ser dinâmica, e portanto criou aqui um círculo vicioso entre a política, a sociedade e a economia. E querem-se aproveitar destes acontecimentos, que são acontecimentos, diria, se quisermos, normais para uma situação em que nós todos sabemos que a imigração está a criar novas tensões na sociedade e que, obviamente, no Estado de Direito, essas tensões têm que ser reguladas por alguém. E quem regula essas tensões, naturalmente, é a polícia. A partir do momento em que, se nós temos que nos lembrar por onde é que isto tudo começa. Houve momentos em que a polícia teve que intervir porque
tinha informações sobre redes, provavelmente, que se estavam a organizar, quer de importação de imigrantes de forma ilegal, quer do que é que alguma parte desses imigrantes estavam a fazer, e, portanto, a polícia provavelmente atuou dentro do seu âmbito, dentro do seu, diria, espectro normal de atuação. A política não quer isso, quer é fingir que está a resolver um problema, e fingir que está a resolver um problema é dizer que, em termos práticos, a polícia cedeu as suas atribuições e essas atribuições têm que ser responsabilidade de um governo. Em relação à austeridade, se nós nos lembrarmos, era a ideia que depois foi vendida que o governo de Pedro Passos Coelho estava a ir para além da Troika. No caso de Luís Montenegro, o que está a querer dizer é que Luís Montenegro está a ir para além dos problemas, porque está a acicatar, se quisermos, as forças que garantem o Estado de Direito de forma excessiva. E, portanto, é quase uma espécie de, se pensarmos em termos de direito, uma espécie de excesso de legítima defesa. Ora, isto é dramático porque depois a seguir Luís Montenegro fez um discurso em que vem dizer que... e há outro aspecto importante no meio disto tudo, é que aquelas forças mais envelhecidas da sociedade portuguesa quiseram associar, encostar as pessoas à parede, como se estivéssemos no tempo do Estado Novo e do tempo do nazismo, do regime autoritário. Portanto, cada vez que há uma situação para resolver em Portugal, de pôr ordem na sociedade, nós não o podemos fazer, porque se for feito por governo de direita, é um regresso e um paralelismo com o fascismo. Se for um governo de esquerda, no fundo, é fazer funcionar a democracia. E, claro, a imprensa, de forma, diria, uma parte leviana, outra parte infantil e outra parte ignorante, vai atrás de tudo isto sem denunciar o caso concreto. E o caso concreto é que o Partido Socialista precisa de um argumento para mobilizar a sociedade e para encostar o PSD cada vez mais a forças de extrema, a forças mais extremistas e mais radicais, para vir dizer que, já que associaram o Chega, o que não é verdade, a regimes autoritários e a regimes musculados, se assim quisermos, e a regimes proto-fascistas, agora o que é preciso chegar à conclusão é vamos associar o PSD também a isso, que é para depois, em caso de eleições, virmos a ter um argumento. Eu acho que a sociedade portuguesa, obviamente, uma parte significativa já compreendeu o que se passou, portanto o Partido Socialista foi afastado do poder, a direita como um todo tem, se quisermos, um parlamento mais favorável, mas o Partido Socialista tem sido inteligente na forma como tem dividido a direita e portanto, vai cavalgar esta onda. O que é pena é que o PSD, mais uma vez, tenha demonstrado falta de sentido estratégico para ocupar o poder e para ter uma atuação, diria, mais consentânea, com uma lógica para resolver os problemas. Está mais preocupado, às vezes o que eu sinto é que estão mais preocupados em ganhar o espaço mediático do que ganhar as pessoas e as populações e eu diria, o espaço político do cidadão comum. Estão mais preocupados em ir às televisões e poderem ser entrevistados e dar uma ideia que são um partido responsável, politicamente correto, educado, civilizado, mas que pouco pode fazer porque está entalado entre um radicalismo à esquerda e à direita e, portanto, tem que ser uma espécie de fiel da balança. Obviamente o Partido Socialista é claramente o vencedor desta estratégia, isso eu não tenho rigorosamente dúvida nenhuma, porque aquilo que seria uma situação normal, que é uma atuação da polícia por execução do seu próprio mandato, foi considerado um caso político e é isso que nós estamos aqui a discutir. Carlos, o que é que achaste de toda esta polémica? Hoje é a minha vez de dizer que
tenho algumas notas um pouco diferentes daquelas do Jorge. Então. Eu vou só começar pelo final, que é ganhar o espaço mediático. Hoje vivemos muito numa democracia de espetáculo. De espetáculo entre os telejornais e as redes sociais. A democracia hoje vive-se, a vida política hoje vive-se muito neste espetáculo mediático, em que cada um quer aparecer mais do que os outros. E a comunicação social promove isso. Há noticiários que nunca mais acabam, há noticiários o dia inteiro, há canais noticiosos. Eu não sei se noutros países haverá tantos canais noticiosos como em Portugal. Portanto, mas a verdade é que vivemos numa democracia, em parte numa democracia até de insulto, em que se insultam todos uns aos outros, mas numa democracia de espetáculo entre os telejornais e as redes sociais, onde, curiosamente, muitas vezes o que predomina é o não pensamento. Não predomina uma análise séria, não predomina uma análise sensata, séria e, digamos, coerente sobre os temas, predomina o não pensamento, o imediatismo, e, acima de tudo, predomina a mobilização de reações emocionais negativas. E o que é que isto significa? Significa que muitas vezes se apela mais a ser contra do que ser a favor. Se apela mais, vive-se muito hoje uma retórica de ser contra, e as pessoas são contra, e há partidos que são contra. Aliás, curiosamente, eu já disse isso várias vezes, o nome dos partidos tem muitos pontos sobre aquilo que são os seus objetivos. O partido Chega diz Chega. O nome significa que é um partido que é contra. E não é um partido que é a favor, é um partido contra. E, portanto, isto fomenta muito o ser-se contra. E, de cada vez que aparece qualquer coisa, qualquer problema, é contra e nunca a favor de nada, aparentemente. Mas eu acho, por outro lado, que o grande caso deste está aqui em causa, não é bem o tema do Partido Socialista, mas é algo um bocadinho diferente. A rusga, para mim, é uma rusga normalíssima. A polícia faz o que quer, a polícia faz o que entende, e a polícia tem todo o direito de fazer aquele tipo de ações. A polícia tem todo o direito de fazer aquele tipo de atuações. E depois tem órgãos próprios, salvo ver a Inspeção-Geral da Polícia, tem órgãos próprios que podem fiscalizar e ver se a ação foi bem feita, se foi mal feita, se teve resultados, se não teve resultados, se foi regular ou não foi regular. Inclusivamente, segundo aquilo que segundo aquilo que se deu nos jornais, a ação foi feita e com a coordenação com a coordenação judicial, portanto, sem qualquer tipo de questão. Eu não vou falar sobre a rusga. Aliás, só por curiosidade, eu conheço bem a Rua do Bem Formoso, eu morei muitos anos, meus pais moravam ali muito próximo. A Rua do Bem Formoso, hoje, é mais seguro do que há 40 anos atrás. Eu ainda me lembro que passava lá há 40 anos. Oh, Camilo, também passava. A Rua do Bem Formoso há 40 anos e o lar do Intendente. Hoje o lar do Intendente está completamente recuperado, sim. Mas o Intendente era uma zona de prostituição de Lisboa, uma das 3 ou 4 zonas. Criminalidade, nomeadamente droga. Primeiro prostituição e depois mas droga de uma forma dura. Na Rua do Bem Formoso, as pessoas drogavam-se no chão 24 horas por dia, à vista de toda a gente, e o nível de segurança da Rua do Bem Formoso, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, admito que fosse mais baixo do que o nível de segurança hoje. E na altura não me lembro de ver, se calhar faziam-se rusgas desta natureza. Mas enfim, passamos à frente da rusga. E só para recordar, e quem é novo, havia 3 grandes zonas de prostituição em Lisboa. Era o Intendente, o Cais de Sodré e o Bairro Alto. Hoje está tudo muito modificado, mas estas eram efetivamente as 3 zonas de prostituição em Lisboa. O Intendente e a Rua do Bem Formoso, além disso, era uma zona de droga, de consumo de droga aparente, da coisa do mais inimaginável possível. Mas passamos à frente. O Jorge fala muito no apelo da memória. Há uma coisa que em psicologia se chama de short memory effect. Ou seja, a memória tem um efeito muito curto. A memória desaparece rapidamente. Aliás, os psicólogos tratam disto, nomeadamente o Tannenbaum e o Tversky, que eram 2 psicólogos que falaram muito de economia comportamental e das finanças comportamentais, dão um exemplo muito interessante, que é o seguinte: a pessoa vai num carro, numa autoestrada, vai a 140 km/h e de repente vê um acidente no outro lado. E quando vê o acidente no outro lado, a tendência é reduzir a velocidade. Mas essa redução de velocidade dura um quarto de hora no máximo. 10 minutos ou um quarto de hora. Porque logo a seguir, 10 minutos ou um quarto de hora depois, vai-se embora a memória do acidente. E eles chamam a isto de short memory effect, aplicam, por exemplo, às bolsas.
Quando há uma queda nas bolsas, as pessoas saem, mas durante meia dúzia de dias, depois voltam outra vez, porque tudo aquilo desaparece. E não vale a pena fazermos muito apelo à memória, porque os eleitores, a memória passou-lhes. Os eleitores votam naquilo que é cada dia. E, portanto, podemos estar aqui a martelar que foi a Troika, foi isto, foi aquilo. A verdade é que olhamos para as eleições em Portugal, o partido que deu origem à Troika foi o Partido Socialista, depois do governo, depois no segundo governo do António Costa, teve maioria absoluta. E, portanto, onde é que está a memória do que se passou? Desapareceu completamente. E, portanto, este short memory effect desapareceu. A reação da oposição é exacerbada, tem muito apoio da comunicação social, mas é o trabalho deles. De quem? Da oposição. Ok. Mas o que é que tu achas? Mas, por exemplo, o Jorge dizia há bocadinho que o Partido Socialista ganhou esta estratégia. Não estou seguro. Acho que o governo perdeu. Não estou seguro que o Partido Socialista ganhe. Eu não estou seguro neste momento. E porquê é que achas que o governo perdeu? O governo perdeu por motivo... Perdeu desde logo porque a reação do governo devia ser firme. A polícia fez, a PSP fez, a PSP teve aquela atuação dentro daquilo que são as suas funções e dentro daquilo que são as suas prerrogativas. Nós, governo, não interferimos nos aspectos técnicos da defesa e da segurança feita pela PSP. A Inspeção-Geral penso que é a Inspeção-Geral das Polícias avaliará e pode encontrar alguma irregularidade, mas o governo só tinha que defender a PSP, ponto final, de uma forma firme, de uma forma segura. E quando o Primeiro-Ministro veio dizer, desnecessariamente, também ficou incomodado com aquelas imagens, sim, desvalorizou completamente a PSP. Que acho que foi um erro completo. Um erro total. O governo, a PSP é uma instituição que todos respeitamos, que tem o direito de fazer aquele tipo de ações. Entenderam que era necessário fazer aquele tipo de ação naquela zona, naquele dia. Tudo bem, o governo só tem que respeitar e não é respeitar, é fortemente, de uma forma muito segura e forte, apoiar, segurar e dizer é esta ação e não alimentar conversas como, por exemplo, a conversa de que eu não gostei de ver a fotografia. Isso é alimentar os aspectos negativos daquilo tudo. E isso é alimentar todo aquele tipo de espetáculo que a esquerda está a fazer. Todo aquele tipo de espetáculo que a esquerda está a fazer de forma a descredibilizar o governo. O que é que a esquerda está a fazer? O governo é incompetente. É evidente quando um primeiro-ministro diz que não gostou de ver uma ação da PSP, em vez de desnecessariamente, esse é que é um aspecto. Bem, ele não diz apenas isso, ele depois até apoia a PSP. O problema é que o que ele disse foi aquilo que foi retido pela comunicação social e foi aquilo que foi glosado. Camilo, tu sabes muito melhor que eu que o que conta são os soundbites. O resto, ninguém sabe. O resto passa. O que fica na memória é aqueles soundbites. O que fica na memória, o Jorge falou agora, na coisa é que ir para além da Troika. Ir para além da Troika ficou na memória. Mas está completamente distorcido. O conceito que se está hoje para além da Troika está completamente distorcido sobre o conceito daquela altura. Mesmo a lógica de se dizer, por exemplo, que o Passos Coelho mandava as pessoas para o estrangeiro. O António Costa disse rigorosamente o mesmo que o Passos Coelho. Foi dizer aos professores de português, em Portugal, os professores de português, se quiserem melhor colocação, podem ir, se calhar, dar aulas de português nos países de língua oficial portuguesa. O Passos Coelho e o António Costa disseram rigorosamente o mesmo. Ficou colado ao Passos Coelho. Voltando aqui ao tema, porquê é que o governo perdeu? Porque o governo tem que fazer uma coisa, que é ter um programa próprio, uma ação própria, um destino próprio, um caminho próprio e objetivos próprios. E tem que, em permanência, defender e fazer defender esse tipo de ações. O que parece muitas vezes é que o governo anda aqui num zigue-zague entre se aproximar mais com certas medidas do Chega e depois fazer um favorzinho com certas medidas sociais próximas do Partido Socialista. Parece que quer captar aquela lógica do catch-all, captar eleitores quer no Chega, quer no Partido Socialista, com ações que vão a um lado e vão ao outro, em vez de ter uma coisa muito clara, que é um caminho, uma política, objetivos e um caminho muito claro e objetivo. É isto que nós queremos, é isto que nós fazemos. O Chega pode querer o que quiser, o PS pode querer o que quiser, mas este é o nosso destino, este é o nosso objetivo, este é o nosso caminho, estas são as nossas medidas, esta é a nossa política. E o governo falha redondamente em ter isso. O governo não tem. Nós, se quisermos definir o governo em 4 ou 5 palavras, a única palavra que temos é, se calhar, indefinição, curto prazo, curtíssimo prazo, resolver problemas colocando dinheiro em cima dos problemas,
mas um caminho seguro, um caminho objetivo. Inclusive falávamos no tema do crescimento económico. Esqueceu-se, o Governo tinha um objetivo de crescimento económico no programa que esqueceu completamente. Porquê é que o Governo perde? Perde nesta ação. Perde porque não foi capaz de defender seguramente a polícia e defender aquela ação. Defender de uma forma afastada, não é? Defender de uma forma, digamos, com algum nível de afastamento. Foi uma ação da polícia, o Governo não vai definir onde é que a polícia faz operações de stop. Sei lá, a polícia faz uma operação de stop no Campo Grande. O Governo vai intervir nisso? Não. A polícia tem o direito de fazer, o dever de fazer as ações as ações que entende serem necessárias para a segurança das pessoas, ponto final. E o Governo só tem que defender isso. No dia em que o Governo achar que a polícia está a ir para além das suas atribuições, o Governo pega no comandante da polícia e substitui por outra pessoa que o faça. Agora, fora isso, tem que seria uma estupidez porque quem está à frente da polícia neste momento é absolutamente competente. Camilo, mas não estou a dizer o contrário. Por isso é que o Governo tinha como objetivo defender fortemente a polícia. E mesmo que entendesse que era suscetível de substituição de um comandante, eventualmente numa ação muito incorreta, que não é, está longe de ser este caso, isso fazia-se de uma forma discreta e não era desta forma. Portanto, o Governo atuou mal, não tendo defendido corretamente a polícia. O Governo atuou mal, não mostrando em permanência que tem um caminho, e é este o nosso caminho, são estas as nossas políticas, são estes os nossos objetivos. O Governo atuou mal, o Governo atuou mal não tendo esta clarificação objetiva com as pessoas. A oposição o que é que faz? Aproveita tudo aquilo que é as oportunidades que a comunicação social lhe dá, as oportunidades que os meios lhe dão e as oportunidades que o Governo lhes permite aproveitar com este tipo de ações. O Jorge dizia, o PS quer voltar ao Governo. Claro que quer, sempre quer e portanto aproveita tudo, sempre quer e aproveita tudo. Ganha votos com isto, eu tenho seríssimas dúvidas. A esquerda hoje está... Há muito um tema que é uma dicotomia entre social e não social, por exemplo, social e nacional, e eu acho que a esquerda hoje está em queda. Em queda porque o PS não sabe ser moderado, encostou-se ao Bloco de Esquerda, encostou-se à extrema-esquerda, em queda porque não consegue captar as classes mais jovens, em queda porque vai sobrevivendo graças a este tipo de contestação sempre com um pendor muito esquerdista, que eu penso que as pessoas estão afastadas, cada vez se afastam mais disso. Não acho que o Governo ganhe, não acho que o PS ganhe muitos eleitores, não acho que o PS ganhe muita adesão popular com este tipo de situações, e depois são sempre os mesmos. E depois são sempre as mesmas pessoas. São as pessoas do antigamente. São as pessoas que vivem deste tipo de relacionamentos entre todos que se mantêm, e o PS também não apresenta nada de novo ao país. O PS não apresenta nada de novo ao país. O PSD, que devia apresentar coisas novas ao país, e o que é mau é que também não apresenta. E este é que é verdadeiramente o caso. O caso para mim não é aquilo que o PS faz naquilo que são as dificuldades que criou o Governo. O caso é o PSD não ser capaz de apresentar uma alternativa e não ser capaz de apresentar um caminho muito firme. Só uma nota, aliás, era um artigo que aparecia hoje, vi há bocado o artigo, que veio no Observador. A forma como o PS, tendo dominado toda a administração pública, mina a atuação do Governo. E isto tem muito a ver com os poderes não eleitos, tem muito a ver com os poderes supostamente independentes, que acabam por se manter no Governo e que são supostamente independentes, mas nomeados por alguém, e o PS neste momento. É um artigo, não me lembro quem foi o autor, mas era um artigo que vinha hoje, penso no Observador de hoje, em que falava justamente nisto, com muita razão. O PS domina a administração pública. Então tive lá 8 anos, nomeou uma série de gente. E ao dominar a administração pública, mina perfeitamente a atuação do Governo. E o Governo também tem que ter uma atuação também que sabe que isso acontece, e tem que ter uma atuação também muito firme também de tentativa de ultrapassar isso. Carlos, mas cada vez que o Governo mexe, por exemplo, num simples diretor do hospital, é um broá? Está bem, mas tem que manter, tem que explicar, tem que manter, tem que fazer, tem que manter, tem que ficar. Aliás, é engraçado o artigo hoje do João Miguel Tavares, que diz justamente isso. Há que ter coragem de fazer. Sim, não, por acaso não li. Mas deixa-me voltar ali ao Jorge para lhe perguntar. Jorge,
Como é que tu viste esta questão do Primeiro-Ministro depois de ter vindo dizer que também não gostou de ver aquela imagem? Estamos a falar da Rua do Bem Formoso. Camilo, eu talvez fosse num caminho diferente porque, por causa da questão da memória. Sim. Eu acho que nós estamos a ter memória para criticar o PSD quando nós temos que ter memória para criticar o PS. Porque o problema é que o país inteiro, primeiro temos que ver quantos meses tem este governo e em que condições é que está a governar, ainda que seja responsabilidade deles próprios, da forma como estão a governar em minoria. Isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que os problemas que este governo está a tentar resolver são o resultante de uma política, de políticas, que nas 2 últimas décadas, 15 anos, reportam ao PS. O que é espantoso na sociedade portuguesa é que se mobilizou todo o espaço mediático, eu diria, que vive dentro das muralhas de Lisboa, por causa do problema da Rua do Bem Formoso, julgando que as pessoas não percebem qual é o problema da Rua do Bem Formoso. E, portanto, a surpresa que o país teve com 1 milhão de votos no Chega, a surpresa que o PS teve em ser afastado, a surpresa que a esquerda teve em reduzir os seus votos, eu diria que é diretamente proporcional a esta falta de memória. Porque é uma memória que é construída para ocultar o verdadeiro problema do país, que é a impossibilidade do país se reformar, porque o PS não quer, não deixa e domina toda a estrutura, diria, política, administrativa e mediática do país. E de repente parece que Luís Montenegro é responsável por um ato da polícia que pode-se discutir se é feito dentro das suas atribuições normais ou não, mas o problema essencial não é esse. O problema essencial é o modelo económico que nós criamos, a necessidade de imigração e as tensões que essa imigração trouxeram de novo à sociedade e que têm que ser resolvidas por este ou qualquer outro governo. Mas foi exatamente o que aconteceu com a austeridade. Então voltámos a não ter austeridade e depois tivemos contas certas. Qual é a diferença? A diferença é que o Pedro Passos Coelho queria fazer através da despesa pública e o PS fez com a maior carga fiscal, que obviamente vai ter que gerar aquilo que nós estamos a assistir, o país a perder sucessivamente nos rankings do crescimento económico. Quando eu me referi à memória, Carlos, não é a memória das pessoas, é a memória do PSD. O PSD político não tem memória estratégica, não percebe que está condicionado pela estratégia do PS, que agora, com este tema, quer encostá-lo, como tu dizias, ao Chega. Não! O PSD tem que resolver o problema do país. Se o problema do país foi denunciado pelo Chega, é indiferente. Não interessa. Quem governa, governa para resolver problemas. Não governa para resolver os problemas dos partidos. E é isso que eu digo, a falta de memória não é a falta de memória das pessoas, porque as pessoas falam umas com as outras, conversam e sabem o que se passa. Quando tu dizes, mas o país deu a vitória a António Costa e depois deu maioria absoluta. Não, o país não gostou das reformas do PSD e não é por causa de falta de memória que a responsabilidade era do PS. Não gostou e votou contra. Não mas isso faz parte da democracia. O que é estranho Jorge, é nós vemos o Jorge, Sim. Não, eu só dizer uma coisa. Não te esqueças que quando o país deu maioria absoluta ao António Costa, não foi na votação imediatamente a seguir à Troika, porque na votação imediatamente a seguir à Troika, o Passos Coelho ganhou as eleições. Não, por isso é que eu estou a dizer. E portanto, quando o país votou na maioria absoluta, já não foi contra a Troika, não foi contra o Passos Coelho. Não, mas o país não votou foi a favor do António Costa. A esquerda, a esquerda deu a maioria absoluta ao PS.
Tudo bem. Não foi o país, foi a esquerda Não, que o votava de forma fragmentada, decidiu penalizar quem tinha derrubado o governo de António Costa, o Bloco e o PC. Foi o país. E, portanto, isso foi o que aconteceu. E isso é normal. Ou seja, uma esquerda achou que tinha havido ali um problema. A direita mantém-se dividida. O que eu quero dizer é, não vale a pena pormos... O que eu acho que, quando eu digo a memória, é estamos a pôr o Primeiro-Ministro no spotlight do problema porque o PS estrategicamente foi inteligente. Mas é isso que o PSD não é capaz de denunciar. Eu acho que o Camilo escreveu um texto, já não me recordo em que dia, sobre este assunto. Não é a memória do país, é a memória do PSD, que julga que o PS está preocupado em ajudar o PSD a não se aliar ao Chega. Não, o PS está preocupado em voltar ao poder, seja qual for o problema, seja qual for a dimensão do problema, desde que seja ele a mandar. E o PSD, o Sá Carneiro foi a primeira figura política a denunciar isto. Qual era a estratégia do PS? O país ou é governado pelo PS ou pode ser governado com o PSD com a autorização do PS. E por isso é que a estratégia de encostar a ideia da imigração a um radicalismo é uma ideia falsa, criada pelo PS. E o PSD foi atrás. É óbvio que o Chega, que trouxe esse tema para cima da agenda política, vai cavalgar a onda e muito bem, porque diz, bom, então, afinal nós temos razão. Mas para o PSD, que é governo, é indiferente quem é que denunciou o problema. Ele está lá para resolver. Ora, a vir pôr o Primeiro-Ministro como responsável disso, é que eu digo que é eu não sei se é infantilidade do PSD, mas é uma espécie de incompetência política, porque não faz muito sentido, na minha opinião, quer dizer, não faz muito sentido, perante um problema que o país tem, perante uma instituição, as instituições da democracia, que é a polícia, atua dentro dos seus padrões normais de atuação. Faz uma rusga mediática encostada à parede, objetivamente com uma ideia de comunicar às pessoas que podem estar ou não a participar em alguma situação menos lícita ou possa ser considerado um ilícito criminal, para dizer nós estamos atentos. Isto faz parte da comunicação de todas as polícias do mundo. Quando o PS e toda a comunicação social vem dizer que aquilo faz lembrar o Estado Novo, é essa parte que eu digo é que dá vontade de rir, porque não tem nada a ver com isso. O PSD, todos os dirigentes do PSD não foram capazes de denunciar isso, foram atrás da conversa mediática até levar o Primeiro-Ministro a dizer que afinal até nem tinha gostado. É nisso que eu critico o governo. Mas o que eu tenho que criticar inicialmente é a estratégia do PS. Não. Porque não é uma estratégia preocupada no país. É uma estratégia que quer apelar à falta de memória. Mas afinal, quem é o responsável por nós estarmos nesta situação? Ora, nós estamos constantemente, reparem, é nas nomeações da administração pública, é nos casos de justiça, é nos casos da saúde, é nos casos da imigração, e a pergunta é, mas onde é que os senhores andaram a fazer o quê nos últimos anos? Pois. E não fizeram nada. É verdade. E como a direita está dividida e o PS estimula cada vez mais a divisão da direita entre os politicamente corretos e os radicais, é óbvio que isto gera um impasse que interessa a quem quer voltar ao poder. Quando o Carlos diz, mas todos os objetivos dos partidos é voltar a terem acesso ao poder, fazer oposição e dar o espetáculo. É a verdade. Mas também tem que ser objetivo de quem está na política denunciar o que os outros estão a fazer. Ora, o que os outros estão a fazer não está correto. E o governo, em vez de denunciar e atacar veementemente o PS, não.
pôs-se numa situação dúbia. Mas eu não quero atribuir a responsabilidade ao PSD aqui nem ao governo. Não, é muito simples. A polícia, o PS tem capacidade de fazer o que quiser relativamente ao Ministério da Administração Interna. Então, a fazer a pergunta, o ministro deu uma ordem específica para criar aquele caso político? Não deu. Então, o que é que se quer dizer? Não, criou-se a ideia que o PSD agora tem uma agenda securitária. Mas securitária do quê? A polícia ter informação que há problemas em certas zonas da cidade e tentar resolver, é uma agenda securitária? É pá, com todo o respeito. Jorge, Claro que depois regimenta-se a comunicação social do politicamente correto, que basicamente são as televisões que não acertam nas sondagens, não acertam nos resultados, não acertam em nada, mas acham que são donos da verdade. Mas depois as pessoas, quando votam livremente. Esta é a virtude da democracia. A grande virtude da democracia nos últimos anos tem sido derrubar constantemente o politicamente correto. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu em França, aconteceu em Itália, aconteceu na Alemanha, está a acontecer em Portugal e continuamos todos com a mesma conversa como se o problema fosse o que aquelas pessoas do politicamente correto estão sempre a dizer. Não é verdade? Por isso é que eu, quando Carlos digo a memória, não é a memória das pessoas, é a memória do PSD, que não consegue sair desta ideia que pode governar para resolver os problemas do país, seja quem colocou esses problemas na agenda política, seja o Chega, seja o Bloco, seja PC, seja PS. O governo é eleito para governar, não é eleito para dar justificações a jornalistas nem às televisões. Jorge, deixa-me mudar de agulhas. Deixa-me mudar de agulhas para. Espera, já lá vamos, Carlos, já lá vamos. Deixa-me mudar de agulhas, senão não saímos deste tema. Eu gostava que vocês comentassem também este último episódio do discurso da Novo do Presidente da República, em que dirigiu, aliás, fez alguns avisos ao Governo. Primeiro, bom senso, depois cooperação estratégica e com o pormenor ter sido a segunda vez, no espaço de praticamente 2 semanas, em que o Presidente da República se dirigiu ao Governo com estes avisos. O que é que tu achaste e como é que interpretas isso? Camilo, eu quando me falaram nisso, quando falaste nisso, eu parei um bocado para pensar e o que é que eu concluí? Bom, um Presidente da República no regime constitucional português tem essa capacidade de fazer a magistratura de influência através das comunicações que faz. E, portanto, eu diria que dentro do regime normal da democracia, ele exerceu esses seus poderes. E veio dizer ao país o que é que achava que o Primeiro-Ministro deveria estar atento. A pergunta que eu fiz a mim mesmo foi: qual é a estratégia do Presidente da República ao fazer isto? Por isso a mim é que me preocupa. Não é que ele o faça, porque ele tem essa legitimidade política para o fazer. Vir dizer que ele não o deve fazer é um bocado irrelevante, porque nós demos esse poder. E eu pessoalmente também lhe dei, porque eu votei nele, ainda que não esteja de acordo com o que ele fez e está a fazer. Mas ele tem essa legitimidade. Agora, o que eu achei foi que ele quer, até ao seu final de mandato, criar uma situação de tensão com o Primeiro-Ministro, porque ele acha que provavelmente é através disso que pode, não diria salvar o mandato, mas pelo menos diminuir a crítica generalizada, quer à esquerda e à direita, que estão a fazer. E, portanto, é um Marcelo outra vez estar a querer, é Marcelo Rebelo de Sousa a querer estar acima dos problemas dos partidos e vir a assumir uma espécie de pacificador mor da nação. Houve muita gente que foi contra um excesso eventual da polícia e, portanto, eu vou ter que falar no bom senso. Mas isto é a minha interpretação,
é um narcisismo político de Marcelo Rebelo de Sousa. Porquê? Porque ele participa, porque está também no exercício da falta de memória. Porque ele próprio participou na criação deste modelo de 8 anos. Ele faz parte disto. Não se pode, ou seja, a história é que vai julgar todas estas personagens que passaram nestes tempos. Mas a história irá julgar Marcelo. E, portanto, o que eu vejo é que ele apresenta-se agora com uma ideia que pode, até porque vem da linha política do PSD, que tem uma certa necessidade de demonstrar uma oscilação e demonstrar que se preocupa com é o presidente de todos os portugueses. E se há portugueses ofendidos com a atuação do governo, então nós temos que dizer que é preciso bom senso. Relativamente ao amuo de Marcelo sobre a maneira como o provinciano, como ele o definiu, ou rural, já não me recordo a expressão, rural, Luís Montenegro, a verdade é que Luís Montenegro o que tem demonstrado é que já esqueceu o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. E Marcelo Rebelo de Sousa, na minha opinião, está-lhe a relembrar que até junho de 2025 ainda é ele que manda no país, relativamente à continuidade do seu governo. Porquê? Porque pode haver, ele sabe, já passou por isso, já passou por as crises de António Costa e, portanto, é muito provável que o Luís Montenegro, até aquela data, tenha uma nova crise. E quando tiver uma nova crise vai ter que falar com o Presidente. E nessa altura o Presidente, se nós recordarmos, a desavença de Marcelo com António Costa começa com o célebre episódio de João Galamba, em que houve ali uma disputa e no final quem ganhou foi o Presidente da República. E eu julgo que o Presidente da República está a querer dar esse sinal a Luís Montenegro. Não te esqueças que eu, relativamente aos meus poderes constitucionais, poderei exercê-los até ao final do meu mandato. E, portanto, é isso que ele está a avisar. Pergunta-se, mas isso resolve alguma coisa do país? Não, mas resolve o problema, provavelmente, da presidência da República, ou resolve uma parte do problema. Portanto, assim, foi assim que eu interpretei. Eu diria agora, se calhar usando um bocadinho este excesso de linguagem do Presidente, a fazer uns remoques e umas chamadas de atenção ao Primeiro-Ministro. Mas eu julgo que até ao final do mandato é muito provável que não se conciliem. E tem mais uma outra dimensão, Camilo, que eu também desconheço, porque não tive oportunidade neste período de analisar e de ler o que se estava a escrever nas linhas e nas entrelinhas. A escolha do próximo candidato por parte do PSD e o apoio do PSD também é decisivo. E eu não sei até que ponto é que Marcelo Rebelo de Sousa não quer interferir nessa escolha. E não quer ele próprio. Ele diz que não quer, mas vamos ver. Porque a política é uma coisa... Nenhum político se reforma. Um político, até ao final da sua vida, continuará sempre a ser político. E considera que é através da sua palavra e da sua retórica que influencia a decisão dos outros. E, portanto, ele vai querer fazer isso. Portanto, a minha leitura que fiz foi: relembra-se dos meus poderes, eu vou continuar a tentar influenciar a decisão política em Portugal e não se esqueçam que eu tenho a responsabilidade de ser o presidente de todos os portugueses. E, no fundo, é isto que ele acho que está a fazer. Dizer que ele não deveria ter dito, eu diria, quer dizer, é possível, mas eu acho que não é o poder que foi atribuído a um regime semipresidencialista a um presidente. Foi inaugurado com a célebre magistratura de influência e todos vão exercê-lo sem apelo nem grave, quer dizer, vão fazê-lo porque faz parte dos seus poderes. Sim, eu posso não estar de acordo, mas também não estou de acordo que digam que ele não deve falar e não deve dizer aquilo que pensa. A mais do que isso, eu critico mais o professor Marcelo por falar demais e às vezes não se perceber o que é que ele queria dizer.
Eu acho que neste caso ele falou e eu percebi o que é que ele quer dizer, mais ou menos percebi o que é que ele quis dizer ao Primeiro-Ministro. Ok, deixa-me ir aqui ao Carlos. Mas isso não... Deixa-me ir aqui ao Carlos agora, ouvir a opinião dele. Sim. O tema anterior. Carlos, se não saímos do tema anterior, não Sim, mas só para acabar. Que ainda temos mais um tema. Só para acabar. Não podemos estar sempre a dizer que a culpa é dos outros. Quem tem o poder, quem atua, quem governa é que tem a responsabilidade do que não faz. Ponto final. E a culpa é de quem faz. A culpa é de quem não faz. A culpa é de quem não tem medida. O mesmo neste caso concreto. Aqui no discurso do professor Marcelo. Eu estou à vontade porque eu nem votei nele, mas não me lembro de ouvir os comentários dele. Não ouvi os comentários dele. Não era tema que me passa a cabeça e ouvir os comentários dele. E não votei nele. Portanto, estou perfeitamente à vontade a esse nível. Para mim há duas palavras sobre o discurso dele. Narcisismo e chantagem. Narcisismo, porque ele acha que tem que ser ouvido em tudo e porque ele acha que o governo não pode fazer as coisas sem passar por ele. E chantagem, meus amigos. Se vocês não falam comigo, não se esqueçam o poder que eu vou ter. O poder que eu tenho nos próximos 6 meses e só ver a Assembleia, porventura. O poder que eu tenho depois nos 6 meses seguintes e também nestes 6 meses, que é as normas, as leis que vocês nos enviarem, eu tenho o poder de recusar promulgá-las. Eu tenho o poder de veto sobre os temas da Assembleia, tenho o poder de não promulgar as leis que o Governo me envia. E eu acho que está aqui uma atitude de narcisismo, de alguém que diz, eu também faço parte, eu sou aqui, por o braço no ar, não se esqueçam que eu existo e tenho poder. Chantagem pura. Ou o senhor vem ter comigo permanentemente, ajusta comigo o que quer fazer e estamos todos bem, ou então se quer ser independente, se quer não consensualizar comigo as suas decisões, se não quer que eu influencie a forma como o senhor faz a política, olha que eu tenho também poderes. Tenho o poder verbal, tenho o poder da comunicação, tenho o poder de voltar eleitores, se calhar, contra este governo, dizendo que o governo não funcionou, e hoje de manhã até alguém falava que ele vai ter o discurso do 25 de Abril, vai ter o discurso do 25 de Novembro, vai ter o novo discurso no final do ano, em termos de discurso de final do ano, que será o último dele. Portanto, ele tem o poder da palavra, tem o poder da comunicação e tem o poder de vetar legislação, tem o poder de não promulgar normas que o governo lhe possa enviar e as devolver. E, portanto, para mim isto é chantagem, e narcisismo. Eu estou aqui e quero ter poder, eu estou aqui e quero sair como... Eu estou aqui para vos ajudar. E, por mim, eu gostava que vocês tivessem sucesso. Mas o sucesso tem que ser feito comigo. Não contra mim, nem sem mim. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, o que está aqui em causa é um tema destes. É narcisista. O Presidente tem uma característica de narcisismo permanente. Ele necessita de ser... necessita de que as pessoas gostem dele. Ele necessita que as pessoas... o apoio, ele necessita de sentir que está a ter importância. Para mim isto é fundamental o que ele quer. Uma questão de bom senso. Não é uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso do Presidente era reduzir-se a uma atuação muito mais discreta. Era reduzir-se a uma atuação muito mais discreta. E porventura falar ao Governo de uma forma discreta em situações mais graves ou mais complexas, em que ele possa achar que o Governo pode fazer melhor desta ou daquela forma. Agora, não é através da comunicação social em comunicações de fim de ano que ele chama a atenção do Primeiro-Ministro, que ele diz ao Governo tem que falar comigo, senão vão ter problemas. Não é a forma de agir. Segundo tema, que guias, que guidelines ele deu ao Governo? Muito pouco. Eu lembro-me, fixei, ou teve a gestão de Bites, vocês têm que em 2 anos encontrar a forma de gastar 16 mil milhões de euros do PRR e até agora em 3 anos só gastaram 6,5. Isto é o caminho normal para desperdício. Quando nós dizemos a alguém, toma lá 1.000 euros, mas tens que gastar isto em 2 dias, o que é que essa pessoa faz? Desperdiça. E o que é que o Presidente está a dizer ao Governo? Epá, há aqui 16 mil milhões, desperdicem. Despachem-se. Despachem-se. Alguém vai ganhar com isso. Ou seja, o critério é gastar aquilo e não aparecer depois a dizer que ficou dinheiro para gastar. Camilo, alguém vai ganhar com isso. O problema é que essa mensagem foi talvez a mais forte do discurso dele, fora a mensagem do Primeiro-Ministro. Foi mostrar a mensagem Mas eu acho que a história do bom senso é a palavra que não se usa. Não é isso. É claramente a criar um conflito com o Governo. Fora essa, depois é outra mensagem. Despachem-se, gastem estes 16 mil milhões. Ao dizer isto, está a apelar à ineficiência.
Porque esse dinheiro vai ser gasto sem eficiência, mas, como vai ser gasto, vai ser entregue a alguém. Sim, sim. Quem é que se vai aproveitar disso? Os espertalhões, os do costume. Sim, os lobbies. Os lobbies do costume. E, portanto, isto é uma mensagem altamente negativa. Ele devia dizer o contrário. Meus amigos, têm 16 mil milhões para gastar. Gastem bem o que for possível. E não gastem tudo. Porque não gastem isto de uma forma a desperdiçar o dinheiro. Não gastem isto de forma a entregar este dinheiro a lobbies e não sei o quê. Ou seja, o discurso dele é completamente contrário ao que devia ser. Em vez de ser um discurso de eficiência, de qualidade, de racionalidade, é um discurso da mais pura irracionalidade. Os americanos chamam isto em finanças de agency costs of free cash flow. Quando há muito dinheiro, gasta-se mal. E o que está aqui em causa é, quando um presidente diz há muito dinheiro, gastem-no a correr, vai-se gastar mal. E, portanto, outra vez, voltando ao princípio, há aqui um discurso narcisista, há aqui um discurso de chantagem e há aqui um discurso de apelar digamos, ao despesismo e à ineficiência dos dinheiros. Ele pode dizer, não são nossos, são dos outros. É bem verdade. Ok. Mas, enfim. Carlos, antes de passar ao Jorge, deixa-me só pedir-te para inaugurarmos o último ponto da conversa de hoje, que é este episódio que envolveu a escolha de Hélder Rosalino para secretário-geral do Governo. Vindo do Banco de Portugal, depois com alterações de salário na véspera, depois Hélder Rosalino diz que não está para aquilo e recusa aceitar o cargo, entretanto o cargo de secretário-geral fica livre. Qual é a apreciação que faz disto? Há várias eu devo dizer que eu trabalhei no Banco de Portugal, fui diretor de supervisão, trabalhei com o Dr. Hélder Rosalino enquanto administrador e, portanto, também aqui tenho uma série... O Dr. Hélder Rosalino é empregado do Banco de Portugal há uns 20 anos, penso eu. Penso que até desde os anos 90 foi diretor do Banco de Portugal, depois foi para membro do Governo e voltou ao Banco de Portugal como administrador e agora presumo que acabou o mandato e está como assessor. Mas há aqui um tema, deixa-me ir a um tema um bocadinho diferente desse. Esta Secretaria-Geral é a reforma da administração pública que é mais uma hipocrisia, que a União Europeia exige para pagar uma tranche do PRR. Esta reforma da administração pública, eu acho que é ofensivo para os portugueses, vai poupar 4 milhões e meio de euros. 4 milhões e meio de euros. Não é nada. Eu, se fosse para lá, eu poupava 4 milhões e meio de euros em 15 minutos. Sim, isso é verdade. E se me pedisse para poupar 45 milhões, eu pedia 5 dias. 4 milhões e meio de euros no orçamento do Estado, que é em termos de despesas, 110, 120 mil milhões. 125 mil milhões. 125 mil milhões. 4 milhões e meio de euros não é 4,5%, não é 0,45%, não é 0,0045%. É, salvo erro, 0,0004%. É 0,0004%. É ofensivo para os portugueses dizer-se que a reforma da administração pública vai poupar 0,0004% dos custos do orçamento. Só por curiosidade, o Elon Musk diz que vai poupar 1/3 ou 1/4 ou não sei o quê. Ele diz que corta 1 trilhão, mas... Diz que corta quanto? Corta 1 trilhão. Mas fala em 30% ou uma coisa assim. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, se calhar. Agora, efetivamente, dizer que se poupa, apresentar uma reforma da administração pública, dizendo que se poupa 4 milhões e meio de euros, 4 milhões e meio, no orçamento que é de 125 mil milhões, é ofensivo. Segundo tema, o tema em si do Dr. Hélder Rosalino. Não vou discutir o tema do Dr. Hélder Rosalino, nem quero, nem acho que nem devo fazer pela ligação que eu tive profissional com ele, e portanto por a relação que tive com ele. Acima de tudo, acho que é altamente incorreto, e vou só fazer um ponto. Fazer uma legislação, alterá-la num dia, para a pessoa entrar no dia seguinte. Pois. Isso não se faz. Isso não se faz. Mais uma vez, o Governo, não vale a pena culpar o PS. Não vamos culpar o PS, também deve ter feito muita coisa destas. Não vamos culpar a oposição, que também fizeram muitas coisas. Não, quem tem culpa é o Governo. Não vale a pena dizer o PS pega nisto e volta isto contra o Governo. Naturalmente. O Bloco de Esquerda pega nisto e volta isto contra o Governo. Naturalmente. O Chega pega nisto e pega nisto contra o Governo. Naturalmente. Quem é que está aqui errado? É o Governo. Não se faz. Não se faz. Eu escrevi aqui há dias, não sei se escrevi, está num blog de amigos. O cumprimento das regras e a ética política tem custos. Quais são os custos? São os custos de se fazer aquilo que se deve fazer e se pode fazer.
A ética há 3 componentes interessantes na ética. É o que se pode fazer, o que se deve fazer e o que se quer fazer. Muitas vezes quer-se, mas não se pode. Muitas vezes quer-se, mas não se deve. Outras vezes deve-se, mas não se pode. Podemos articular isto tudo. O cumprimento de princípios éticos é fazer-se aquilo que se quer, que se pode e que se deve. Dentro das normas. E o Governo não fez isso. Esta atitude de alterar uma lei, já temos o aspecto anterior. Tudo isto está mal preparado. Tudo isto está mal preparado. Quer dizer, é incompreensível pensar como é que se escolhe uma pessoa sem se ter previsto qual é o enquadramento legal de tudo isso. Agora, tudo isto está mal preparado. E depois, como é que se conclui? Conclui-se com uma alteração, uma forma que é politicamente incorreta, eticamente incorreta, está completamente fora daquilo que são padrões normais. O que é que as pessoas pensam? Mais uma vez, temos ali aqueles todos a protegerem-se uns aos outros. Não vou discutir o ordenado. Não quero discutir. Não, mas o ordenado eu quero trazer à questão, porque eu acho que nós temos aqui um princípio muito mau em Portugal, que é a ideia de que quadros da administração pública não devem ganhar bem, que eu acho isto um erro desgraçado. É por isso que temos maus gestores, maus diretores de hospitais e por aí adiante. Eu não estou inteiramente de acordo com isso. Eu vou-te explicar porquê. Nós temos todo um sistema de governance empresarial e institucional mau. Nas multinacionais não têm só gestores bons, têm gestores bons, medíocres e maus. Vão para a rua, Carlos, é essa a diferença. Esse é que é o tema, Camilo. É essa a diferença. E, portanto, um gestor de uma multinacional... Ou seja, se tu ganhas 15 mil euros é avaliado pelo resultado que apresentas. Se não apresentas o resultado, vais para a rua. Uma multinacional que tem múltiplas empresas não contrata só gestores bons. Tem muitos erros. Contrata gestores maus e gestores medíocres. Agora, tem um modelo de governance. Primeiro, o gestor entra e tem um conjunto de normas, de atitudes, de valores de atuação que tem que cumprir. Só isso fica muito enquadrado. E de avaliação? Já lá vou. Tem um conjunto de normas, uma cultura de atuação que o enquadra. Dali não pode sair. Isso é meio caminho andado para o sucesso dele. E depois tem uma cultura de avaliação permanente, regular e face a objetivos, que se ele não cumprir, meu amigo, vai à sua vida que nós vamos buscar outro. E, portanto, os ordenados da função pública e as pessoas, nós tendencialmente olhamos para o sucesso de qualquer cargo pela pessoa que lá está. Não. 70% do sucesso ou mais de cada lugar devia resultar da estrutura de governance do próprio lugar, da estrutura organizativa do próprio lugar, da estrutura de valores que enquadram aquele lugar e não das pessoas que entram ou que saem. E este é um dos temas fundamentais. O segundo tema do ordenado, e tu dizes que eu falo muito das entidades não eleitas. Os governos criam este tipo de... O Banco de Portugal é um caso diferente, porque o Banco de Portugal constitucionalmente é uma entidade independente. Agora, os governos criam estas entidades independentes para lhes permitir contratar pessoas com níveis de remuneração diferentes. Para lhes permitir contratar qualidade técnica com nível de remuneração diferente. Mas depois isto cria armadilhas a outros níveis. Carlos, explica-me só porque é que o Estado não há de pagar decentemente a um diretor-geral ou então ao presidente de uma empresa pública ou um presidente do hospital, ou seja, do que for. A todos. Não é um, é a todos. Quem está na estrutura dirigente? Devia fazê-lo. Agora é uma questão política, é uma questão, digamos, de outra vez, pois é uma questão esta imagem socialista que nós temos, claro. Mais uma diferença da Europa sobre os Estados Unidos. Sim. Nos Estados Unidos aceitam a diversidade, nos Estados Unidos aceitam a diferença entre as pessoas, claro. Nos Estados Unidos aceitam a desigualdade. Nós temos um bom exemplo de uma pessoa que foi ganhar quase 22 mil euros há 20 anos, foi um escândalo e afinal fez um excelente trabalho. E esse é que é o ponto. Nós não estamos habituados a medir, é o que as pessoas entregam. Jorge, qual é a tua opinião sobre o caso Hélia Rosalino? Bom, o caso de Hélia Rosalino é um caso interessante porque dá para perceber a embrulhada com que este governo está metido. Mas nada que podemos estar numa competição de lugares. O Carlos Albuquerque poupava 4 milhões e meio em 15 minutos, eu diria que poupava em 14. Acho que ganhava num minuto. E portanto entrava aqui na Jorge, dou-te essa de barato. Diz? Dou-te essa de barato. Pronto, está bem, mas ganhava-te num minuto. Eu acho que para nós sermos juízes e com alguma isenção e naquela lógica do think tank, em vez de olharmos para a foto
vamos olhar para a sombra. Eu, neste caso, quero também olhar um pouco para a sombra. E qual é a sombra que está aqui? Eu acho que isto, vamos ver, o que o Carlos disse é verdade. O governo fez isto de uma forma muito desastrada, atribulada, portanto, um pouco às escondidas, de uma forma muito capciosa. Mas, na verdade, é a entrada de Mário Centeno nesta luta política a fazer um favor, claro, como governador do Banco de Portugal, ao seu partido, sim, sim, e a uma eventual candidatura. Portanto, há aqui um aspecto político que nós não podemos perder de vista. Porque se nós estamos a discutir uma poupança de 4 milhões e meio, então isto não era um caso político. Mas porquê é que ele tem que ser um caso político? Porque a oposição, e este é o tema central da política neste momento em Portugal, é que a oposição e a forma como o governo está a governar em minoria vai criar um permanente desgaste que serve em todos os casos, sejam relevantes ou não, para a vida pública. Faz parte. E, portanto, podemos vir falar em termos éticos, mas depois também podemos vir falar na substância. sim. Na verdade, há uma coisa que foi demonstrada. Hélder Rosalino teve independência suficiente para dizer, eu não estou para aturar isto. Uhum. Porquê? Porque vai dispor das suas capacidades, da sua competência, meta no meio desta embrulhada e a pergunta que se tem que fazer é, e qual é o resultado que eu vou ter? Quase nenhum, porque ele deve ter percebido que o próprio governo ia deixá-lo cair. Quando o Carlos diz, e é verdade, que a responsabilidade é de quem governa, mas também temos que avaliar a responsabilidade da forma como a oposição faz oposição. Porque a verdade é que o governo agiu mal, mas a verdade é que a oposição também não agiu muito melhor. Porque a oposição diz, a oposição vale tudo, mesmo que não seja assim tão relevante. Nós estamos a chegar à conclusão que 4 milhões não é tão importante, então se não é importante, para que é que lhe estão a dar esta importância? E aqui vem a dimensão política do caso. E a dimensão política do caso é tornar difícil aquilo que ainda resta ao governo, que é a capacidade de fazer nomeações, porque não passa, obviamente, pela Assembleia da República. E, portanto, é um precedente que se abriu em que as próximas nomeações vão todas ter este escrutínio, a bem ou mal, justificadas ou não. Eu estou aqui a tentar, e não é que eu tenha uma simpatia especial pelo governo de Luís Montenegro, mas tenho que reconhecer que, perante aquilo que lhe é exigido, que era criar uma Secretaria-Geral do Governo, ele tinha que nomear alguém. Fê-lo, se calhar, da forma mais desastrosa possível. Mas, na verdade, o que é que nós estamos a discutir? E eu digo, estamos a discutir outra vez política. Porque as primeiras declarações, se eu me recordo, são as de Mário Centeno a dizer relativamente ao salário. Ora, o Camilo tocou num ponto importante. O salário, e se nós recordarmos toda a história que se passou nos últimos tempos relativamente aos salários dos políticos e do aumento dos políticos, em que reparem uma coisa ridícula. Quando o PS e o PSD chegaram a acordo de forma, diria, enviesada para repor uma parte do salário dos políticos, o PS aceitou e depois o Chega fez aquele espetáculo todo na Assembleia e que obviamente denunciou. Quando é o governo a fazer uma nomeação para resolver um problema que lhe é imposto, já é a oposição do PS, já vale. É esta duplicidade, esta ambivalência que eu não gosto na política portuguesa, quer dizer, não gosto, tenho que dizer com ela, mas que tenho que denunciar. Portanto, eu não seria, vamos ver, eu não quero dizer que o governo não tenha feito bem. Sim, foi desastroso. Eu acho que não teve foi a coragem de levar o assunto até ao fim. Exatamente. E a coragem é dizer, não, nós vamos manter este senhor, custa o que custar, porque é isto que a gente quer fazer. Eu acho que aí o governo demonstrou
mais uma vez, que tem medo da opinião pública, tem medo do espaço mediático. Porque, ó Camilo, o que fica na história, eu à medida que o tempo passa, de todas as decisões políticas que o PSD tem vindo a tomar, recua sempre quando o espaço mediático que lhes dá o protagonismo que eles acham que devem ter, para não serem acusados de ser radicais e de fazerem favor a agendas extremistas, recuam sempre. Isto vai levar a uma nova situação, é a capacidade de recrutamento do governo cai drasticamente. É verdade. Porque isto é um falhanço, claro, Temos do que governo, programa, porque Carlos. uma pessoa que tem a sua remuneração garantida é convidada a fazer um cargo com um espetáculo mediático, o governo deixa logo cair, vai ter uma situação nova para resolver, que é, provavelmente não vai conseguir recrutar ninguém, a não ser o caso de Albuquerque, para os próximos 15 minutos, Claro. e que limpa isso tudo a um salário Carlos, tens a zero. 30 segundos para o novo statement. A Tenho que fechar o alternativa programa. melhor é recrutarem o Jorge só com 14 minutos, não é? Mas eu só queria dizer uma coisa Claro, muito claro, rápida. é óbvio, não é? Jorge, só uma coisa Mas rápida. o Camilo estava a pensar falar em 3 dele. Só uma coisa rápida. Este tema da contratação da pessoa que vai dirigir a Secretaria-Geral não é novo, é uma coisa que tem meses. E, portanto, o Governo convidou o Dr. Helder Rosolino e ele disse, eu vou, se mantiver a remuneração. E o Governo devia ver a legislação. E na legislação dizia, não é possível. E dizia ao Dr. Helder Rosolino, não é possível. Porque a legislação não permite. Ou então alteravam tempestivamente a legislação. E, portanto, aqui é um tema de natureza muito jurídica e operacional. Se a legislação não permitia, tinham que dizer ao Dr. Helder Rosolino, desculpe, a legislação não permite. Vamos buscar outra pessoa. Ou então o senhor aceita a ordenado que lá está. Ponto número 1. Segundo, o governador do Banco de Portugal, o governador do Banco de Portugal, goste ou não se goste do governador do Banco de Portugal, disse apenas uma coisa muito simples. A legislação não permite esta solução que o governo propõe. O governo disse que a remuneração ia ser paga pelo Banco de Portugal. E ele aproveitou e disse, não é possível. Jorge, desculpa, nós não podemos estar sempre a desculpar as ações mal feitas com os outros. O governador do Banco de Portugal disse uma coisa, isto não é possível. Deixa já explicar. Mal. O que eu quis dizer foi que Mário Centeno quis entrar na política através de um argumento que ele próprio tinha justificação para ter. O que eu quero dizer é que não é, vamos lá ver, não é um argumento para... Eu vou dar um exemplo. A indemnização à gestora da TAP, comparativamente ao que vão pagar, ou iriam pagar este senhor, é uma gota d'água. E foi o governo de António Costa que fez. O que eu quero dizer é que nós não podemos nós temos que nos lembrar porque é que estão a fazer isto. Não estou a dizer que não tenham argumentos para fazer, porque isso então seria loucura. Ele fez-o porque quis arranjar um argumento político para ajudar a mais uma questão da própria oposição. Não vamos dizer que estava preocupado com as finanças do Banco de Portugal. Desculpa lá. Claro. É nesse sentido que eu sou contra isso da ambivalência. Eu não estou a dizer que ele não tenha o direito de o fazer. Se bem que o Banco de Portugal está comprometido, isso é outro tema. O que é o caminho só para acabar. Não é isso. Temos mesmo que acabar. Já vamos quase com uma hora e meia. Esta é a solução. E ele disse, esta solução não é legalmente possível. Não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de finanças, é uma questão de cumprimento estrito da legalidade. Pronto. E aí o governo meteu água. Quis fazer uma coisa que não tinha. E agora, como temos um problema de tempo, eu tenho que fechar o programa, desculpem lá. Bom, nós voltamos na próxima terça-feira. Quero agradecer a Vossas Excelências. Não interferi no início do programa. O canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, a saber com a Prozis, a saber também com a Blucral, e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidata, que faz software de gestão de empresas. Para o final fica o pedido sempre, colocar um gosto, fazer partilha nas redes sociais e subscrever o canal. Eu volto amanhã às 8 da manhã e o Think Tank na próxima terça-feira às 17h30. Muito obrigado, com licença, tenha um excelente ano.